Fala, liebe Leute. Meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e este é o canal Alemão com Sandro. Fala, liebe Leute. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 5 tipos de perguntas que há na língua alemã. Você sabia que há 5 tipos de perguntas? Vamos ver quais são eles, então. Vamos, então, na sequência do vídeo de hoje, para você aprender um pouquinho mais sobre as perguntas na língua alemã. O primeiro tipo de pergunta que a gente vai ver hoje é a pergunta aberta, ou como vocês vão ver muitas vezes nos livros, nos manuais de alemão, a W-Frage. V, né? W em alemão, Frage, como vocês estão enxergando aí na tela. E um exemplo é o tipo de pergunta que a gente aprende logo na primeira aula de alemão, como por exemplo, Wie heißt dein Kind? Coloquei aqui o exemplo, né? Como se chama o seu filho? Como se chama a sua criança? Wie heißt dein Kind? E a resposta, Mein Kind heißt Uwe. Uwe é um nome bem típico de alemão, bem bonito, né, para vocês colocarem nos filhos de vocês. Então, aqui, o que é característico desse tipo de pergunta é que ela começa com o pronome interrogativo. Todos os pronomes interrogativos em alemão começam com a letra W, por isso que a gente chama de W-Frage, a pergunta com W. Então, vocês têm aqui uma listinha aqui do lado, a gente tem wie, was, warum, woher, wohin, todos esses pronomes, então, de onde, para onde, o que, quando, tudo isso a gente usa em alemão, começa com a letra V, são os pronomes interrogativos. E o que é característico, então, desse tipo de pergunta? Que a gente tem sempre o pronome interrogativo, logo em seguida o verbo e depois o sujeito da oração. Então, a sequência vai ser sempre essa: pronome interrogativo, verbo, sujeito da oração. Então, ao contrário do português. No português a gente fala como você se chama, né? A gente tem o sujeito vindo antes, no alemão não. Como chama você. Então, a gente tem essa sequência. Até uma dica que eu dou para os alunos, façam como o mestre Yoda, falem tudo invertendo assim em português, que vocês vão fixar mais como fica em alemão. Use então esse tipo de construção para fixar melhor a estrutura do alemão. Então, esse foi o primeiro tipo de pergunta, pergunta aberta, a V-Frage. E a gente chama de pergunta aberta porque a resposta, né, pode ser qualquer tipo de resposta que a pessoa vai dar. A gente vai ver na sequência, então, como acontece com a pergunta que não é aberta, a pergunta fechada. Chegamos, então, ao nosso segundo tipo de perguntas, a pergunta fechada. Nós vimos a pergunta aberta, que começa com wie Frage. Aqui a gente tem a pergunta aberta. Em alemão, vocês vão encontrar nos livros aparecendo como Ja oder Nein Frage. Pergunta do tipo sim ou não. Isso indica que a resposta sempre para esse tipo de pergunta vai ser sim ou não. Aqui uma dica depois bem importante para vocês. Esse tipo de pergunta, em português, a gente não responde diretamente com sim ou não. Se eu pergunto para você, você tem filhos? Dificilmente alguém responde em português sim. A gente fala tenho. Normalmente a gente responde com o verbo. No alemão a gente não pode responder com o verbo. A gente precisa obrigatoriamente falar ou sim ou não e depois a gente complementa a resposta. Aqui o exemplo que a gente tem, hast du Kinder? Né? Você tem filhos? Você tem crianças? E a resposta, ja, ich habe ein Kind. Oder nein, ich habe keine Kinder. Sim, eu tenho um filho, ou não, eu não tenho filhos. Mas a gente precisa primeiro desse sim e desse não na resposta. Isso é obrigatório no alemão e é uma coisa que muitas vezes os alemães estranham quando eles fazem esse tipo de pergunta para o brasileiro e o brasileiro não responde com sim ou não. Ele fica esperando esse sim ou não e o brasileiro vai direto com a resposta e isso soa um pouco estranho para o falante nativo de língua alemã. Então preste bem atenção. Se o alemão perguntou para você algo do tipo sim ou não, responda primeiro sim ou não, depois vocês vão complementar a resposta. O que é característico, então, da sintaxe desse tipo de pergunta? A gente começa com o verbo. Então, vem sempre o verbo na primeira posição, depois o sujeito. Então, a gente tem hast du. Né? Então, primeiro o verbo, depois o sujeito, ao contrário do que a gente viu com V-Frage, com as outras perguntas abertas. Então, aqui é a pergunta fechada, porque ela só admite um tipo de resposta. Sim, não, no máximo ali um talvez, que vocês podem usar. Então, esse foi o nosso segundo tipo de pergunta. O terceiro tipo de pergunta no alemão é uma mistura dos dois, na verdade, que ele tem a estrutura que lembra a pergunta do tipo sim ou não, mas ele não admite uma resposta do tipo sim ou não. Aqui a gente chama de pergunta alternativa, ou em alemão, Alternativfrage. Por exemplo, que a gente tem Hast du einen Sohn oder eine Tochter? Hast du einen Sohn oder eine Tochter? Então, você tem um filho ou uma filha?
Nós temos aqui sempre uma alternativa entre uma coisa e outra. Esse tipo de pergunta a gente segue também o mesmo tipo de construção, começa com o verbo e depois vem o sujeito. E aí na resposta a gente escolhe um dos dois itens. Ou você gostaria de tal coisa ou de tal coisa. Esse tipo de estrutura, então, a gente se chama, né, em alemão, de Alternativfrage, porque a gente tem justamente uma alternativa entre isso ou aquilo. Ela lembra a pergunta do tipo sim ou não, mas aqui a gente não pode responder com sim ou não, né? Não dá para perguntar, você tem um filho ou uma filha? Sim. Não, né? Não funciona dessa forma. Então, para esse tipo de pergunta alternativa, a gente precisa escolher um dos elementos. E a estrutura, então, vai ser a mesma da pergunta do tipo sim ou não. O nosso próximo tipo de pergunta é a pergunta retórica. Essa raramente as pessoas aprendem nas aulas, mas a gente usa isso o tempo todo na vida real. O que é uma pergunta retórica? A gente usa isso em português também. Uma pergunta retórica é aquela que, na verdade, não é uma pergunta. É uma afirmação disfarçada de pergunta, né? A gente já sabe aquela informação e a gente só está confirmando aquela informação com a outra pessoa. Por exemplo, eu sei que você tem um filho. Se eu perguntar para você, hast du einen Sohn? Eu estou perguntando de novo se você tem um filho, mas eu já sei dessa informação. Então, se eu só quero confirmar essa informação com você, eu faço. Eu pergunto dessa forma. Du hast einen Sohn? Né? Du hast einen Sohn? Então, você tem um filho? É uma pergunta retórica. Na verdade, eu já sei que você tem um filho, só estou checando isso com você. Ou, por exemplo, você fala alemão muito bem e daí você diz, eu sou brasileiro. Eu pergunto, né? Tu bist brasiliano? Né? Você é brasileiro? Na verdade, eu sei que você é brasileiro, só estou confirmando essa informação. Então, nesses casos, a gente usa uma pergunta retórica e a estrutura da pergunta a gente não pode fazer a estrutura de pergunta normal. Então, a gente usa como se fosse uma declaração, como se fosse uma afirmação do hast einen Sohn, só que perguntando com a entonação de pergunta. Então, isso fica entendido como uma pergunta, mas a gente não pode fazer essa troca do verbo, de posição do verbo. Se eu fizer essa troca, vai ficar como uma pergunta mesmo, e a pessoa vai achar que eu estou perguntando e ela vai responder de novo, como eu coloquei aqui no exemplo, ich habe einen Sohn. Parece que eu estou perguntando e não que eu só estou fazendo essa confirmação. Então, no caso de pergunta retórica, não é uma pergunta de fato, eu já sei essa informação, só estou confirmando, só estou querendo puxar assunto com você, algo desse tipo. A gente faz a entoação de pergunta, mas mantém a estrutura de uma afirmação. Até porque é uma afirmação de fato, não é uma pergunta mesmo. O nosso quinto e último tipo de pergunta em alemão é a pergunta indireta. Essa pergunta é muito usada. Normalmente você vai aprender isso aqui quando você chegar lá no nível B, B1, B2. Normalmente as pessoas aprendem. Isso seria mais ou menos o intermediário, indo para o avançado. Mas é um tipo de pergunta que a gente usa no dia a dia o tempo todo. E a gente usa essa estrutura da pergunta indireta quando quer ser mais educado. Então, tome muito cuidado para falar com os alemães. Muitas vezes a gente vai falar, eles são diretos realmente, muito mais diretos do que os brasileiros, mas até esse aspecto do alemão de ser direto tem seus limites, e a gente observa aqui no caso da pergunta. Se eu chego para você e pergunto diretamente, hast du Kinder? Dependendo da situação, isso pode ser uma forma meio agressiva para o alemão. Então, eu tenho um modo de chegar e perguntar isso indiretamente. E aí, nesses casos, então, a gente precisa usar uma oração subordinada. Lembrando que a oração subordinada no alemão ela tem o verbo conjugado indo para lá no final da frase. A gente tem aqui o exemplo: Ich möchte wissen, ob du Kinder hast. Ich möchte wissen, ob du Kinder hast. Então, a gente põe uma oração principal, acrescenta ali uma frase no comecinho: eu gostaria de saber, você poderia me falar. A gente põe isso dá um caráter mais educado, tira esse aspecto de pergunta, assim, que eu estou obrigando a outra pessoa a me responder, então fica de uma forma mais polida, e é ótimo para a gente usar no dia a dia, no cotidiano. Quando você vai pedir uma informação para alguém, eu gostaria de saber onde fica tal rua, você poderia me dizer onde fica o cinema, você poderia me dizer onde passa tal ônibus. Esse tipo de informação, sempre ideal a gente perguntar indiretamente para alguém. E aí, então, a gente tem essa estrutura. Aqui, no caso, a gente tem uma pergunta do tipo sim ou não, né? Hast du Kinder? Quando eu faço essa pergunta indiretamente, a gente precisa, então, dessa palavra op aparecendo. Esse op dá ideia no português de ser, né? Seria mais ou menos o que a gente tem do ser no português. Isso quando a gente usa, então, uma pergunta do tipo sim ou não, de modo indireto. Mas se a gente usar uma pergunta, uma V-faga, de um modo indireto, a gente não precisa acrescentar nada. Basta, então, pegar o verbo conjugado e colocar lá no final da frase. A gente tem, por exemplo, aqui, kannst du mir sagen, wie dein Kind heißt?
Uma forma indireta de eu perguntar wie heißt dein Kind? Wie heißt dein Kind? Uma pergunta direta, né? Como se chama teu filho? Mas eu posso perguntar isso indiretamente, né? Você poderia me dizer como se chama seu filho? Então, dizendo isso dessa forma indireta, soa bem mais educado, bem mais polido, e a chance do alemão responder é bem maior também. Uma dica aqui final, né? A gente viu ali no primeiro caso, ich möchte wissen, ob du Kinder hast. Não tem interrogação no final, e a gente não usa interrogação no final, porque esse comecinho da frase, essa parte que está em branco, ich möchte wissen, ela não é uma pergunta, ela é uma declaração, ela é uma afirmação. Então, por conta disso, o final lá da frase não tem interrogação. No segundo caso, vocês têm ali o kannst du mir sagen é uma pergunta. Então, por causa disso, a gente tem essa interrogação aparecendo no final. Então, vai ser isso que vai determinar se a gente tem uma interrogação ou não, mas tendo interrogação ou não tendo interrogação, a gente tem aqui uma pergunta indireta da mesma forma, eine indirekte Frage em alemão. Essas foram as nossas dicas de hoje, 5 tipos de pergunta no alemão. Você conhecia todos eles? Sabe usar agora? Espero que vocês tenham aprendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui o seu like aqui embaixo, compartilhe também com seus colegas que estão aprendendo alemão. Isso ajuda a divulgar o canal e fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, então, bis bald!